Olá, Gabriel. Olá, Luísa. Vamos começar a apresentação do quarto, então. Aqui é a planta baixa, nessa parte seria a porta de entrada e aqui a cama, para vocês poderem ter uma referência. Essa seria a vista frontal, certo? De logo que entra no quarto. Aqui ficou o guarda-roupa, a cama com a cabeceira que você já tem. E aí de cada lado a gente pôs de um lado o criado mudo, que a gente fez ele madeirado com 2 gavetinhas e um nicho. E desse lado a gente fez, aproveitando para fazer a penteadeira que a Luísa pediu. A gente colocou um daqueles espelhos que tem iluminação embutida, tipo de hotel, que eles são retráteis, eles assim fazem eles são bastante úteis, assim, eu sempre achei, porque ele tem essa questão da iluminação que é bem de frente mesmo, então é bem interessante. E ainda tem esse espelho aqui no fundo que seria um apoio para você. Além desse espelho, ainda tem a porta do guarda-roupa, que no caso você ainda pode se deslocar para poder se maquiar por aqui. Então tem essas opções todas, certo? Fica bem legal para poder fazer a maquiagem. Aí essa bancada no madeirado. Aqui embaixo a gente colocou um móvel que seria com as gavetinhas para bijuteria, maquiagem, secador. Aqui tem uma porta de abrir também com a prateleira também para esses apoios. E aqui seria um cubo um cubo não, na verdade, tipo como se fosse uma caixa assim de vidro com um fundo de espelho. Porque aí você pode pôr alguns detalhes decorativos, pode pôr alguma coisa que você queira expor, vai ficar bem bonito. Aqui tem umas prateleiras de vidro também para outros detalhes de decoração. E aqui um armário que pode até servir para vocês colocarem bolsas e alguns outros itens que vocês precisem guardar. Aqui a gente fez um detalhe, não sei se vocês estão percebendo muito, mas assim, o forro a gente fez um afastamento aqui que teria iluminação embutida. Aí o papel de parede ele sobe até lá em cima aqui, ó, e faz essa volta. Então ele faz tipo um L aqui no forro, faz um efeito bem bonito mesmo. Desse lado a gente pôs um móvel, que seriam os nichos com prateleiras para perfumes, para bolsas e outros acessórios. Entre esse móvel aqui suspenso e esse de baixo, a gente colocou também, deixou um espaçamento, vocês podem colocar algumas caixas também para guardar alguns acessórios. E aqui embaixo seriam 4 portinhas com as sapateiras inclinadas para os sapatos, que provavelmente pode ser o da Luísa, pode ficar desse lado dentro do guarda-roupa do Gabriel. Aí aqui para vocês entenderem melhor, as 2 portas do guarda-roupa são espelhadas, certo? Aqui é uma outra vista mostrando agora o painel da TV com o nicho. Aqui a parte interna do guarda-roupa, a gente pôs varal aqui em cima, prateleiras na parte superior. Aqui essa parte não teria varal por conta de vestido longo. Aqui seria um varal para calceiro. Aqui 3 gavetas com algumas bandejas corrediças de sapato. E aqui mais algumas gavetas. Aí depois vocês me falam se vocês querem alguma coisa diferente. Vocês tinham falado que talvez quisesse algumas divisórias mais específicas. Aqui ficaria o nicho para o aparelho, né, de TV a cabo. A ideia desse painel é tipo um tom assim, um bege quase nude, que ele combina super bem com esse tom de verde azulado, assim. Esse aqui seria tipo uma laca ou um MDF que é como se fosse uma laca também, que é brilhoso, fica bem bonito. E aqui é um painel mesmo de MDF ou até de gesso, que a gente pode pintar, né, com uma tinta acetinada, fica bem bonito. Aqui seria a porta de correr que vai embutir na alvenaria e essa aqui é a porta de entrada. Aqui seria a parte lá da sapateira, isso aqui com as portas abertas, elas são inclinadas, mas elas são fixas, certo? E aí cabem essa quantidade aqui de sapatos. Do outro lado ficariam mais algumas dentro do guarda-roupa. No fundo desse nicho a gente propôs um papel de parede.
listradinho assim também para combinar com o outro. Assim, fazer um composê com esse aqui, que ele é um pouco mais geométrico. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.